Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai responder mais uma questão da prova de Física do Enem 2022 e a questão hoje é a questão de número 126. Lembrando que eu estou usando como referência o caderno de cor amarela, tá bom? Então, antes da gente começar o nosso vídeo de resolução, já peço para você que se inscreva aqui no canal, né? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, deixe sua curtida e, claro, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz aqui para ajudar você na sua preparação aí para o Enem, para o vestibular e para a vida, por que não, né? Então, bora para a lousa para a gente ver qual é a questão que a gente vai resolver hoje. Pessoal, tá aqui a questão, né? E eu quero ler ela com vocês para a gente discutir um pouco mais aqui a fundo, né, o que está acontecendo nesse problema e não apenas sair fazendo ponto, tá bom? Então, bora comigo. Questão de 126, né? Caderno amarelo do segundo dia de Ciências da Natureza, tá? Bora lá. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Ó, destaca aqui, ó, dois segmentos paralelos e iguais, cara, beleza? Ele está dizendo aqui que as forças aqui que essa corda vai exercer na madeira que vai apoiar o carinha lá, né, no balanço, são iguais. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então, existe uma tensão de ruptura dessa corda natural dela, né? Só que ele calculou, né? Ele quer usar uma corda cuja tensão seja maior, 25% maior do que as condições que ele está dando aqui para a gente, tá? Então, vamos lá. Quais as condições? O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Ó, a gente tem um balanço aqui embaixo, né? O ponto mais baixo, que é o tamanho da corda ali, né? E o carinha pode empurrar, o pai pode empurrar o menino até chegar a fazer 90 graus aqui com a vertical, certo? Perceba o ponto. Se eles fazem 90 graus em relação à vertical, é porque esse ponto aqui é o ponto máximo. Já que esse ângulo é o máximo, ele não tem mais velocidade, não consegue subir mais. Então, essa altura máxima aqui em relação ao ponto mais baixo é a altura máxima do balanço. Se a velocidade lá naquele ponto, lá quando faz 90 graus, é zero. Tá? Isso vai servir para a gente fazer algumas continhas. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg, né? Aquele dá a carga máxima para o balanço. Né? O cara lá, a pessoa, o menino que vai usar aquele balanço, ele só pode ter no máximo até 24 kg, beleza? Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular e uniforme. Cara, só um detalhe aqui, ó. Movimento circular uniforme não, tá? A gente está no campo gravitacional, o balanço tá acelerando, tá aumentando a sua velocidade, então ele tem aceleração. Então não é um movimento circular uniforme, mas sim um movimento circular, beleza? Aqui só um errozinho pequeno, mas nada que complique tanto assim a questão. Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo, certo? Tranquilo? E despreze as forças dissipativas, ou quando ele diz desprezar as forças dissipativas, ele está dizendo assim, ó, se um ponto eu estou lá em cima e quando eu desço no balanço estou lá embaixo, não existe percas de energias aqui, certo? Entre esses dois pontos, certo? Eu não tenho forças dissipativas, eu não tenho forças que vai tirar energia, né, nesse movimento ali, tá? Ou seja, o sistema que o balanço se encontra é um sistema conservativo, tá? Então a variação da energia mecânica vai ser igual a zero e aqui a gente já vai ter uma noção de como resolver o problema. Qual é a tensão de ruptura? Então é isso que ele quer, a tensão que a corda vai lá e tora, né, da corda escolhida, beleza? Então bora lá, sem pressa, tranquilo, vamos resolver esse problema aqui juntos. Deixa eu fazer primeiro um desenho aqui com vocês, para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Ó, ele tinha um pedaço de tábua, né? Um pedacinho de tábua aqui, ó, tranquilo? Fazer um desenho bonito, né? Ele tinha um pedacinho de tábua, certo? E ele prendeu em ambos os lados aqui dessa corda, em uma haste, essa tábua, né? Com dois pedaços de cordas iguais. E a gente pode colocar aqui, ó, em forma de uma bolinha aqui, né, o carinha, o menino aqui fazendo um peso. Bom, sabemos que a massa desse carinha vai interagir com o campo gravitacional da Terra, né, e vai gerar o que chamamos de força-peso, e vai atrair o carinha para baixo. Ele não cai porque está apoiado aqui, ó, as cordas estão segurando ele, fazendo uma força de tração ou força de tensão, como preferir, tá certo? Certo? São vetores, mas eu vou deixar em módulo aqui, só para a gente entender que existe duas forças de tração ali, ambas em cada lado ali da tábua, exercida por cada corda, puxando o peso do menino para cima. Legal? É isso que está acontecendo. Vamos fazer um esboçozinho aqui do movimento do balanço, né? Aqui, ó, aqui ele está se movimentando, né?
Então ele tem uma certa, só para melhorar aqui, certa velocidade ali, aumentando seu módulo do ponto mais alto, né, que é zero a velocidade, até o ponto mais baixo, que a velocidade ali vai ser a máxima, tá? Então, só para a gente entender melhor, olhando aqui de uma vista lateral, né, a gente tem o seguinte, ó, tem um ponto fixo aqui, né, onde o carinha perdeu a corda, prendeu a corda, né, na verdade, em relação à nossa vertical, beleza? Então, ele pode fazer um movimento assim, ó, né? Concorda? O carinha pode vir até aqui, ó, já que esse ângulo é o ângulo máximo aqui, fazendo 90 graus com a horizontal. E ele pode seguir, né, fazer esse caminho aqui, ó, dessa forma. Ele aproxima para um movimento circular, beleza? Essa é a trajetória do carinha. Então ele pode sair desse ponto aqui, certo? E chegar nesse ponto aqui mais baixo, beleza? Então perceba, nesse ponto aqui em cima que eu vou chamar de a velocidade nesse ponto A, velocidade A, é zero, legal? Só que quando ele vem descendo e chega aqui no ponto mais baixo, né? Ele tem uma velocidade aqui que eu vou chamar de VB, né? Se a gente chamar esse ponto mais baixo aqui de ponto B que ele está passando. Então a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Perceba que o tamanho da corda é justamente o tamanho, né, máximo ali em relação ao ponto A ao ponto B, né? A distância, a altura de A até B, tá? Então a gente pode traçar um referencial aqui no ponto mais baixo para a gente se basear, né? Como é que vai acontecer? Ó, no ponto mais alto, lá no ponto A, a gente só tem energia potencial gravitacional, concorda? No ponto A, deixa eu colocar aqui, eu só tenho potencial gravitacional, certo? No ponto A. Por quê? Eu tenho uma certa relação, altura aqui, né? Eu vou chamar de H, em relação ao chão, ao ponto mais baixo, né? Que é o ponto B ali, que é o comprimento da corda, concorda? Então, se eu chamar aqui de potencial gravitacional zero, né? Minha referência aqui no ponto mais baixo, eu só vou ter potencial gravitacional lá no ponto A, lá em cima, certo? E quem é esse H, cara? É justamente o tamanho da corda, né? O comprimento da corda, como eu falei antes, é o L, beleza? Então, deixa eu só destacar aqui a altura ali em relação do ponto A até o ponto B é H, e esse H é justamente o comprimento da corda L, tá? Então, só para a gente não se perder. Beleza. No ponto B, como o carinha está passando ali no ponto da nossa referência de potencial gravitacional, né? Eu não tenho potencial gravitacional porque a altura em relação àquela referência, aquela cota ali que eu tracei agora, é zero. Então, não tenho potencial gravitacional, mas eu tenho energia cinética associada aqui no ponto B, já que ele tem uma velocidade, concorda? Beleza. Então, bora lá. Vamos começar olhando a energia, né? A energia mecânica desse sistema. Por quê? Como ele disse que as forças dissipativas foram desprezadas, né? A gente tem que a variação da energia mecânica é igual a zero. Professor, o que é esse danado de energia mecânica? Ó, a gente sabe que existe vários tipos de energia, né? E basicamente a gente estuda ali a energia cinética, energia potencial gravitacional e potencial elástico, tá? Nesse caso não tem mola, não tem energia potencial elástica. Estamos olhando aqui potencial cinética, ou energia cinética e energia potencial gravitacional, tá? Porque a gente tem velocidade em relação a alturas ali, tá? Como o sistema é conservativo, não tem forças dissipativas, toda a energia que está no ponto A, né, ela tem que ser transformada em outro tipo de energia no ponto B, certo? Mas não tem percas de energia, legal? Por isso a variação de energia cinética entre esses dois pontos é zero, tá legal? Então eu posso dizer que toda a energia potencial gravitacional que eu tenho no ponto A, ela tem que se converter, nesse caso, em energia cinética do ponto B. Professor, como é que eu calculo o potencial gravitacional? É mg vezes a altura, que é justamente o comprimento da corda. Professor, como é que eu calculo a energia cinética de um objeto? É 1/2 da massa vezes a velocidade naquele ponto ao quadrado. Me permita fazer uma manipulação aqui, ó. mvb ao quadrado é igual a 2mg vezes L. Eu sei que você quer cortar a massa aí em ambos os lados, mas segura aí. Isso vai facilitar a nossa vida já já. Beleza? Tranquilo até aqui? Ó, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma análise de dinâmica, tá, pessoal? Vamos olhar aqui a dinâmica agora do movimento. Beleza? Por quê? Se a gente pegar aqui, nesse ponto mais baixo, o que é que acontece? A gente tem o peso aqui
puxando o carinha, né? mg para baixo. Só que o que acontece? Tenho que ter a tensão aqui, ó, puxando para cima. E percebam que nesse ponto mais baixo, a tensão e o peso elas não são iguais. Porque se a tensão puxasse para cima o mesmo que o peso puxa para baixo, esse carinha sairia pela tangente aqui, né? Tá vendo esse tracejado aqui? Ele sairia pela tangente, porque as forças ali são iguais. Então a gente não teria uma força resultante na direção do centro de curvatura dessa trajetória, né? Que é justamente o que chamamos de força centrípeta, tá? A força centrípeta nada mais é do que uma força resultante que vai fazer com que o objeto faça um movimento curvilíneo, né? Faça a curva, tá legal? Então, a tensão e o peso não se igualam. A gente tem, na verdade, aqui uma tensão maior do que o peso, até porque quanto maior a velocidade ali, mais a corda tem que puxar para o carinha fazer a curva, beleza? E fazer esse movimento ali que a gente conhece do pêndulo, tá? Do pêndulo simples. Então, bora lá. Então, a gente tem que ter uma força resultante aqui, que eu vou chamar de força centrípeta, tá legal? Então, vamos escrever isso, ó, usando a segunda lei de Newton, né? Força resultante, né? É igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, a força que a gente está olhando é a centrípeta, né? E a aceleração centrípeta a gente consegue calcular através da aceleração centrípeta. Beleza? Tranquilo. Ó, tem a força centrípeta. É justamente a resultante, né? É tensão menos peso. Só que lembra, ó, deixa eu colocar aqui, ó, a gente tem duas vezes o valor dessa tensão, né? Porque a gente tem duas cordas, dois segmentos de corda, beleza? Então lembra disso. Então vai ficar, considerando no positivo ali apontando para o centro dessa curva, né? Então a gente tem duas vezes o valor de T menos mg igual a m. Quem é a aceleração centrípeta do movimento? É a velocidade no ponto B ao quadrado dividido pelo raio. Cara, quem é o raio dessa curva aqui? É justamente a corda, o comprimento L da corda, né? Então a gente tem isso aqui. Ó, bora lá. 2t menos mg vai ser igual. mvb ao quadrado, eu separei aqui, ó. É quem? É 2mgl. Então eu posso substituir isso daqui por 2 vezes a massa vezes a gravidade vezes o comprimento L dividido por L. Então simplifica os L's aqui, né? Vai ficar 2t menos mg é igual a 2mg. Passo o mg para lá, né? Eu vou ficar com 2t igual 2mg mais mg dá 3mg. Então, isolando o t aqui, eu tenho 3 meios de mg, beleza? Então, esse valor aqui, essa resposta aqui, a gente agora vai substituir, né? Porque a gente tem a massa do carinha e tem o valor da gravidade, que é 10. Vamos ver quanto é que dá isso. Então, essa tensão aqui, nessas condições que ele dá, vai ser 3 meios de quem? A massa máxima, né? É 24 e a gravidade é 10. Isso vai dar o quê? 24 dividido por 2 dá 12, vezes 10, 120, e vezes 3, 360, né? Então, a gente tem uma tensão nessas condições de 360 newtons. Só que você veja aqui que tem a resposta a letra C, né? Mas não é isso. Por quê? Ele disse que a tensão de ruptura, que é o que ele quer que a gente encontre, é 25% superior da tensão que a gente encontrou nessas condições agora. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ó, a tensão de ruptura nada mais é do que a tensão que a gente encontrou mais 25%, né? Ou seja, 0,25 da tensão que a gente achou. Então, vamos manipular aqui, né? Vai ficar 1 mais 0,25 vezes a tensão que a gente achou, colocando em evidência. Então, a tensão de ruptura nada mais é do que 1,25 vezes a tensão que a gente acabou de achar, que é 360 newton, né? Então, a tensão de ruptura aqui, nesse caso, vai dar, fazendo as continhas, né? 450 newton, legal? E aqui está agora a nossa resposta correta, certo? 450 newton, alternativa correta, letra D. Perceba que é uma questãozinha bem interessante da gente se trabalhar, né? Com alguns detalhes, algumas pegadinhas, como, por exemplo, lembrar que a gente tem duas vezes o valor da tensão, lembrar que a tensão de ruptura é 25% superior à tensão que a gente achou nessas condições, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido a resolução desse problema e espero
Espero que tenham revisado um pouco dessa matéria nessa questão de física. Foi uma questão bem interessante de se trabalhar, uma questão boa mesmo e considerada aí a mais difícil desse ano de 2022 da prova de física do Enem, né? No mais, é isso, galera. Fico por aqui. Foi muito bom ter você aqui comigo até o final. Deixa sua curtida, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.